Sejam muito bem-vindos ao Emara de hoje. Esse programa aqui está completamente diferente. Isso sim, gente, nós estamos aqui na nossa edição de férias, uma edição completamente especial, diretamente da cidade do Oeste, no Paraguai. Hoje eu vou convidar vocês, nessa edição completamente diferente, para me acompanhar nesse dia incrível, me acompanhar nas compras. Vamos entender se aqui realmente vale a pena? Sim, vou mostrar tudo para vocês e eu te convido para estar comigo até o final. Lembrando que o nosso programa é transmitido todos os sábados, das 20 às 21 horas, aqui na TV Gazeta Brasil. Vem atravessar a ponte comigo? Então, gente, agora nós vamos efetivamente atravessar a ponte. Então, gente, aqui já tem algumas curiosidades que é bom para contar para vocês aqui na ponte. Muita gente vem para trabalhar, o pessoal vem para estudar, então, como o caminho é curto, quem fica do lado direito pode se andar com mais tranquilidade, mas o lado esquerdo é para quem está com pressa, correndo, então não pode dar mole e ficar duas pessoas lado a lado, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, então você será atropelado, ou correrá o risco, né, de ser atropelado. Mas vem comigo, tem muito mais coisa para ver. Então, gente, já passamos pela ponte, estamos oficialmente agora em território paraguaio. E eu comentei com vocês durante a ponte, mas como eu não sei se o áudio saiu, eu vou repetir, quem não ouviu, enfim, vai ouvir de novo. Na travessia da ponte, a gente costuma, quem quer andar um pouco mais devagar, vai pelo lado direito. O pessoal que tem que trabalhar, que tem que ter horário, vai correndo ali pelo lado esquerdo e tá tudo certo, tá? Não é tão longe assim, nós gastamos alguns minutinhos, mas foi bem tranquilo. O Paraguai já foi considerado um lugar bem inseguro. Hoje em dia, o que as pessoas comentam por aqui é que existem ainda alguns golpes, algumas situações em que as pessoas podem passar por algum tipo de constrangimento, mas se informarem nas redes sociais, se perguntarem, eles conseguem passar assim muito bem, porque realmente é um país muito seguro hoje, considerado realmente muito seguro, inclusive essa região aqui da fronteira. Nós vamos começar o nosso tour hoje de compras pela Mona Lisa. A Mona Lisa é uma loja muito tradicional, muito segura também de comprar aqui no Paraguai. E eu fiquei sabendo através das redes sociais ontem que está tendo uma grande promoção. Então nós vamos conferir essas promoções na Mona Lisa para saber se realmente está valendo a pena comprar lá. E vamos comparar os preços, claro, com outros lugares também. Vem comigo, continua. Outra dica aqui, gente, de segurança importante que eu trago para vocês é, a hora que a gente termina de atravessar a ponte, algumas pessoas aparecem oferecendo, né? Já te oferecendo de cara aquilo, perguntando o que você precisa, querendo te encaminhar até as lojas. E não é a melhor opção. A melhor opção é realmente você passar, ir diretamente até as lojas, perguntar o preço, pesquisar, saber de tudo, tá? Não fica parado aqui, porque senão alguém gruda em você e depois não quer desgrudar, de verdade. Gente, e aqui logo na entrada é possível saber quais os nossos produtos queridíssimos que são restritos, né? Nesse caso aqui são os produtos restritos e precisam ou de alguma limitação, algum tipo de receita. E aqui realmente os produtos proibidos, totalmente proibidos. Já fica tudo aqui esclarecendo na entrada, você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, saber o que que dá, o que que não dá para trazer, para comprar. Então, gente, eu já estou aqui na Mona Lisa, estou na fase de olhar muitas coisinhas para casa. Esse é meu momento, eu acabei de me mudar, então estou comprando muitas coisinhas e aqui realmente, vou virar a câmera para vocês verem, tá? Aqui realmente estamos com algumas promoções, olha, 60% de desconto, olha que lindo, só que, por exemplo, 416 dólares. Eu tenho que entender se esse valor já é com o desconto. Vou perguntar e vou contar para vocês se esses valores já são os valores com desconto ou se a gente divide o valor que está aqui. Então, gente, agora é oficial, tá? O valor que está aqui na etiqueta, ele é o valor cheio. Por exemplo, aqui nós temos essa xícara a 4 dólares.
E aí você vai jogar o desconto, 70% de desconto, em cima do valor que está aqui na Big Sale da Mona Lisa. Eu amo essa área aqui da loja, gente. Amo, é incrível, é maravilhosa. Vem ver comigo. Aqui na Mona Lisa nós temos também um café, que hoje eu não vou ter tempo. Eu quero aproveitar e conhecer outras lojas. Então, gente, eu quis mostrar a Mona Lisa para vocês entenderem que nós temos. Eles têm, né, shoppings lindos, com lojas seguras, organizadas, produtos de muita qualidade. Só que não é só aqui, tá? Vou mostrar alguns outros lugares que também são muito seguros para vocês. Então, gente, agora nós estamos no Cell Shopping, que também é uma loja muito confiável, muito segura. Eu quero levar vocês para olhar as comidas, promoções, os preços, principalmente os produtos que nós temos aqui e não temos no Brasil. Vem comigo. Olha aqui, gente, as motinhas estão viralizadas, são lindas. Olha esses modelos. Mas não é só motinho, gente. Nós temos aqui eletrônicos. Na verdade, são vários andares, vários produtos. E daqui a pouquinho eu vou focar, assim, nos preços para vocês. Gente, agora, por exemplo, nós vamos descobrir agora o preço do iPhone Pro Max 17, né? Isso. 512 GB. Vamos ver aqui os descontos. Quanto está o câmbio hoje, moço? 5,19. O câmbio aqui está um pouquinho melhor. Esse é o preço final? É. 7.460. Qual cor? Laranja. Laranja? É. Ó. Então, gente, já descobrimos o preço do iPhone aqui. E eu vou mostrar pra vocês que aqui tem muita coisa. Eu vou trazer agora algumas imagens aqui da loja de alguns produtos que tem. E é claro, também se quiserem pesquisar os preços, é só entrar no Instagram, nos sites, enfim, aqui fica bem divulgado os preços. Então, gente, outra coisa muito interessante para mostrar para vocês é que as lojas elas estão sempre cheias de gente, todos os dias do ano. As lojas realmente cheias, muitas pessoas circulando por aqui. E outra coisa interessante é que os preços eles são diferentes, né? Normalmente, aqui a gente consegue observar dois tipos de preço, dois valores. Um valor para quem é daqui e um valor para quem é turista. Então, sempre é um valor mais baixo para quem vem fazer as compras aqui, né? Para turistas. Toda compra você tem que apresentar o seu documento e eles vão observar que você é turista e já vão fazer esse valor mais baixo. Agora, observe aqui comigo, gente, a quantidade de pessoas aqui hoje na Cell Shopping. É realmente muita gente comprando, as lojas cheias. E não é diferente das outras lojas não, gente. Para vocês que estavam sentindo falta da rua, né, dos camelôs, das pessoas vendendo os produtos mais baratos aqui, mais acessíveis. Sim, gente, temos as ruas aqui, várias pessoas passando, o pessoal subindo. Tem que subir o morro, sim, para poder acessar as lojas, mas vale muito a pena, porque tem muita coisa diferente, muita coisa legal. Gente, nós encontramos também coisas incríveis aqui. Lindas. Decoração. Tô passando aqui só na porta da loja para mostrar para vocês. Mas realmente a gente encher os olhos. Muito. Tudo muito bonito. Nós temos também uma técnica de café aqui, né? Eu vou trazer algumas imagens para vocês. Vamos lá dentro comigo? Nós vamos descer a escada mais badalada aqui do Paraguai, a mais famosa de todas. Vem comigo.
Cidade do Leste. Eu vou tomar um café. Espero que vocês um dia possam também ter essa experiência. E o programa continua, tá? A gente encerra aqui esse passeio, essa edição especial aqui em Cidade do Leste, no Paraguai. Mas continuamos no estúdio. Então, continue conosco. Sejam muito bem-vindos ao Emara e hoje nós estamos aqui com a maravilhosa Jamile, ela que aceitou uma proposta de expansão de um plano de saúde aqui para o estado de Goiás, né? Ela aceitou esse desafio e está aqui para contar para a gente hoje, para o pessoal de casa, como foi aceitar esse desafio e principalmente as particularidades e os benefícios de ter esse plano aqui na nossa região, que é o estado de Goiás. Bem-vinda, Jamile! É muito bom tê-la aqui comigo. Queria que você se apresentasse primeiro para o pessoal de casa. Obrigada, Mara. Obrigada pelo convite. Então, gente, vim direto de Salvador. Meu nome é Jamile Vasconcelos e hoje eu estou atuando como gestora comercial aqui no estado de Goiás, exatamente para fazer essa expansão de negócios, né, da nossa operadora que está crescendo cada vez mais. Então, hoje a gente conta com mais de 40 mil vidas em todo o Brasil e vim estreitar relações com os nossos parceiros, nossos corretores, nossos beneficiários, nossos clientes. Estou à disposição do estado e da cidade de Goiânia. Olha que bacana. Jamile, a gente cresce ouvindo, né? Eu sou daquela época que a gente crescia ouvindo prevenir é melhor que remediar, a prevenção é a melhor alternativa e a Brasil Saúde, ela veio justamente com essa filosofia. Você pode contar para o pessoal de casa? Exatamente. A operadora Brasil Saúde trabalha com um modelo de APS, que é a Atenção Primária à Saúde. Nesse modelo, a gente tem exatamente uma prevenção, uma linha de cuidado, né, através de exames prévios, anamneses, tudo feito por profissionais multidisciplinares nas nossas redes próprias e nossa rede credenciada. Ou seja, existe uma rede própria onde vocês cuidam de tudo, mas se naquele lugar, se naquele momento eu preciso de uma atenção, de um cuidado, não tem a rede própria, eu tenho também acesso à rede credenciada, é isso mesmo? Exatamente. A nossa rede própria é a rede GRAN, que é administrada pelo IGH, e também temos os nossos parceiros terceirizados, que são os nossos prestadores de serviço, através de uma rede ampla em todo o estado de Goiás. Então, a gente atende na capital, Goiânia, e em todos os interiores do estado de Goiás. Ou seja, a gente é muito atendimento, porque Goiás é vasto, é grande, né? Mas precisava mesmo dessa atenção. Já tem, assim, por exemplo, eu já consigo fazer consultas online, ou ainda preciso me deslocar sempre, em qualquer circunstância? Como é esse projeto? Como que vocês da Brasil Saúde veem essa possibilidade? Então, na Brasil Saúde, esse atendimento também é um diferencial. Hoje a gente conta com os dois modelos de atendimento, telemedicina e o presencial. Então, desde o início, que é a consulta com a nossa APS, o beneficiário ele vai poder sim fazer a consulta através do telefone, através da videochamada, e ele também pode optar pelo atendimento presencial, que pode ser feito na nossa rede credenciada própria, na nossa rede própria ou na nossa rede terceirizada. Tem quem diga, né? Eu estou nesse mundo do empreendedorismo e eu ouço muitos empresários comentando que tem pessoas e empresários capacitados que defendem a viabilidade financeira de ter um plano de saúde na empresa. Você podia falar também sobre esse assunto? Porque é um assunto que é muito importante, né? Quando mexe no bolso. Hoje, plano de saúde, ele é visto de uma maneira competitiva, né? É um benefício que o empresário ele coloca para atrair talentos e fidelizar. E, além disso, a gente também conta com um plus da nossa operadora, que é a nossa coparticipação parcial. Então, hoje, a Brasil Saúde, ela trabalha com um modelo de coparticipação relativamente diferente das outras operadoras. A gente tem hoje 20% para urgência e emergência e temos 40% em terapias. Mas a operadora sendo usada de maneira estratégia, acaba que não precisa pagar essa coparticipação. Na nossa rede própria, o beneficiário que utiliza
no Hospital Santa Maria, que é a nossa base aqui em Goiânia, ele não paga a coparticipação na urgência e emergência e nem nas terapias, sejam elas especiais, inclusive. Então, se eu estou no interior, eu quero fazer uma terapia, eu tenho sim que trazer uma coparticipação, aquele trabalho mais continuado. Mas em uma emergência, naquele momento assim, é uma emergência, eu realmente preciso de cuidados médicos, eu posso vir para o hospital, tenho total amparo e cuidado. Exatamente. E um outro viés que, infelizmente, nós não vamos conseguir falar sobre tudo hoje, né? Nosso tempo é escasso, o tempo de TV é sempre muito pequeno. Mas também, assim, falando de uma forma resumida, existe o lado que é o funcionário ele se sentir acolhido para aquela pessoa que o contratou, né? Ele se sente protegido estando numa empresa que oferece esse serviço. E realmente é muito importante, né? Essa sensação. Na verdade, a presença, né, da gestora aqui dentro do estado de Goiás é exatamente para a gente poder atender esse beneficiário de maneira direta, eficaz, rápida e eficiente. Então, hoje a gente trabalha com um pós-venda incrível dentro da Brasil Saúde. Trabalhamos com pós-vendas através também dos nossos corretores parceiros. Então, o beneficiário ele tem uma base, ele tem um rol muito grande, então ele vai estar assistido ali o tempo todo. Muito obrigada, Jamília. Espero que o pessoal de casa tenha um QR Code aí na tela, né? Acessem, conversem um pouquinho mais com a Jamília e tirem suas dúvidas. Muito obrigada. Até logo. Até logo, gente. Vocês devem estar achando estranho um vídeo somente de muro, né? Muro. Mas muro não é uma estrutura tão simples. Muro de bloco, de concreto, de improviso, de gambiarra. Vamos falar para vocês por que muro não é tão simples e precisa ter certos cuidados. Oi, meu nome é Paulicele Mendes, sou engenheira civil, sou especialista em estruturas e atuo na área de estruturas desde a infância, digamos assim, porque a minha família é toda de engenheiros e eu estou dentro de um canteiro de obras desde então. E aí tive acesso às grandes soluções, como também às maiores gambiarras. E é por isso que eu vim aqui hoje para vocês trazer o meu quadro, que é Engenharia Sem Filtro, no qual eu vim trazer causos de obras para vocês, soluções inéditas que deram super certo, mas também as grandes gambiarras que deram super errado. E vim trazer para vocês uma engenharia descomplicada, uma engenharia acessível, uma engenharia no qual eu vou conseguir ajudar todo mundo a não ser passado a perna por seu construtor. Vamos comigo que eu tenho muita história e muito causo para contar. Então, hoje, no nosso primeiro programa, eu vim falar para vocês sobre muros de vedação. Desde o muro de vizinhos fofoqueiros até muros milionários, nós temos muito pepino escondido por trás disso. E eu vim trazer para vocês alguns mitos e verdades sobre os simples muros. Então, vamos fazer uma breve introdução sobre isso. Muros de vedação nada mais é do que as paredes que podem ser feitas de blocos concretos, improvisadas, mas servem para poder delimitar lotes entre dois determinados vizinhos. Muro não tem função estrutural. Mito. O muro tem função estrutural? Sim. O que é um elemento que tem a função estrutural? É um elemento que ele resiste a esforços atuantes. E o muro, ele resiste a esforços de vento. E a incidência de vento em sua face de barlavento, ou seja, de incidência direta, ele tem o esforço de vento nessa região. Só que engana-se todo mundo que o muro só resiste a esse esforço de vento, incidente direto. Nananina, não. Os esforços atuantes no muro são mais complexos do que se parece. Vamos então na nossa realidade. Imagine com vocês um carro de Fórmula 1. E aí ele está, os dois, lado a lado, querendo um ultrapassar o outro. Mas aí vem um engraçadinho atrás e aproveita da física, porque aquele cara, com certeza, tipo eu, que vive cercado de engenheiros desde a infância, ele teve a sacada de entender as leis da física que atuam no nosso redor o tempo todo. Então, nós temos uma região que na traseira dos carros de Fórmula 1 que cria um certo vácuo, que é uma região de pressão menor, no qual os carros ficam atrás
ele aproveita isso e aí ele consegue se locomover e consegue ultrapassar o carro com muito mais facilidade, com o apoio da física. Por que então que você veio falar sobre muro, Fórmula 1? Qual que é a analogia que eu consigo fazer sobre isso? Para os carros de Fórmula 1, isso é uma vantagem, mas para o muro isso é muito problemático. Por quê? Porque o muro, além da incidência que eu falei para vocês direta de vento, eu tenho na outra face, que a gente chama de sotavento, uma incidência indireta, ou seja, existe uma corrente de recirculação de ar na região que é o vácuo. Na Fórmula 1, nos muros eu tenho uma recirculação, ou seja, esse vento incidente ele se torna duplicado e até triplicado. E aí esse muro, que ninguém imagina que ele teria função estrutural, ele vem a colapso. Pode ser muro de casa simples, pode ser muros milionários, que vocês podem observar a quantidade de muros que veio desabar devido a esse simples detalhe que muitas pessoas não sabem que existe. Muro só precisa sentar tijolos, não precisa de viga. Mito. O muro, ele precisa de uma viga. Além dele precisar da fundação, que é necessário para a gente poder resolver a estruturação, que ela é o segredo para poder resistir aos esforços de vento, que são somatizados devido aos efeitos a mais que foi explicado para vocês. Nós precisamos também de pilares e de vigas. Por que das vigas? A gente já sabe que os pilares é para combater esse momento de tombamento. As vigas baldrames, elas servem para distribuir corretamente toda a carga desse muro, para que eu não tenha nenhum tipo de fissuração que possa vir trazer algum tipo de infiltração. A viga superior, da mesma forma, nós percebemos muitos muros com bastante fissuras devido à instabilidade, porque precisa de manter essa rigidez através dos elementos pilares, vigas e fundações. Só falei de mitos, né, pessoal? Porque a verdade mesmo é porque vocês precisam estar mais antenados e entender um pouco mais sobre cada pepino, cada mito que se dizem por aí de muro, de qualquer tipo de elemento estrutural. E eu estou aqui com Engenharia Sem Filtro justamente para ajudar todos vocês. Então, fiquem ligadinhos que toda vez eu venho trazer causos, soluções, gambiarras e um monte de coisas bem interessantes para não deixar ninguém vendido por aí não, viu gente? Vem comigo que aqui vai ser um mundo muito interessante de vocês descobrirem. Estamos começando mais um Maia Conecta. No quadro de hoje, nós temos um convidado especial. O nosso convidado vai falar um pouquinho pra gente da importância do posicionamento no digital. E claro, um posicionamento assertivo. Aproveitando que estamos falando sobre digital, não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Você tem manchas na pele ou cicatrizes de acne, ou quer mesmo melhorar a textura da sua pele, clarear a pele, o microagulhamento com peeling de ácido hialurônico é para você. Procedimento simples, pouco invasivo, com ótimos resultados. Nessa semana muito se falou sobre o peeling, né? Porque nós tivemos um infortúnio de um paciente que veio a óbito com o ácido fenólico
mas nada tem a ver com o peeling que eu faço, que é do ácido retinóico. Até porque o ácido retinóico a gente tem até em alguns dermocosméticos, né, que a gente usa comumente em casa. O ácido fenólico, sim, que é muito invasivo, chegando até a hipoderme, deve ser feito apenas em ambiente hospitalar, devido ao alto grau de invasividade. Não que ele seja ruim, quando bem indicado é um ótimo procedimento, mas o que eu faço é apenas o ácido retinóico, que é apenas para uma ligeira descamação da epiderme. Bom, estou aqui com o Dr. Vinícius, que é um cliente muito antigo da minha agência, e eu trouxe ele para falar com vocês sobre um tema que está sempre em alta na internet, que é a querida harmonização facial. O Dr. Vinícius, ele é especialista em harmonização orofacial. Dr. Vinícius, conta um pouquinho pra gente sobre esse tema que sempre está tão em alta. Bem, eu sou especialista há 5 anos em harmonização e como a beleza, a estética está sempre em alta, principalmente agora com as redes sociais, né? É uma especialidade que está surfando essa onda de poder melhorar, poder harmonizar, poder suavizar as marcas do tempo, que para mim o principal papel da harmonização é esse, suavizar as marcas do tempo. Bom, e você sabe que algumas pessoas têm um certo receio quando se trata da harmonização facial. Eu gostaria que você trouxesse alguns mitos e verdades sobre esse assunto. Então, ultimamente eu tenho até evitado o termo harmonização, porque assim, nos meus casos, o que eu preconizo sempre? Que seja sutil, que seja leve essa mudança. Então, porque parece que a harmonização, parece que necessariamente eu vou ter que transformar totalmente o rosto do meu paciente. E acho que esse não deve ser o papel, tanto é que está ficando em alta também agora a desarmonização facial. É gente que às vezes preencheu demais e está tendo que remover um pouco desse preenchimento. Então, para mim é isso, suavizar as marcas do tempo de maneira sutil, de maneira leve. E agora, Dr. Vinícius, o Maia Conecta quer saber qual foi a sua virada de chave com o digital e o que ele te proporciona. Olha, ter vocês na minha vida foi uma virada de chave. Esse meu posicionamento hoje na internet fez com que os meus resultados, os meus ganhos aumentassem muito. Já foi-se o tempo que a gente trocava cartões. Hoje a gente tem que estar bem posicionado no digital. Quando a gente conhece alguém, a primeira pergunta é: qual o seu Instagram? Então, se posicionar e de maneira assertiva no digital faz toda a diferença no meu negócio. Perfeito, Dr. Vinícius. Inclusive, ele é um case de sucesso da minha empresa, Maia, pois ele conseguiu criar uma comunidade. O Dr. Vinícius, além, é claro, da especialidade dele, ele consegue transitar entre o lifestyle e a vida profissional de uma maneira totalmente integrada. Dr. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Hoje a gente vai fazer um preenchimento labial na Maiara. Bem, esse lábio a gente vê que ele é bem fino na parte superior. Sorri, Maiara. Quando ela sorri, ele verte. Ele, apesar de já ter feito gengivoplastia, ela tem um pouco de sorriso gengival. Tudo isso vai ser melhorado com o preenchimento labial. Claro, uma seringa apenas, com muito critério para não ter exageros. E esse foi o Maia Conecta de hoje. Muito obrigada a todos os nossos colaboradores, a toda a equipe de direção e a você, Mara. Quer que eu traga algum tema específico? Mande pelo Instagram. Por lá eu consigo ter uma comunicação mais próxima e, claro, trazer para os próximos Maia Conecta. Até o próximo! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do Elas em Tese. Meu nome é Ana Cristina e estou muito animada hoje para o nosso bate-papo.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, né, do Elas em Tese. Eu sou a Gisele e tô muito feliz hoje com o tema que a gente vai falar. É um tema muito legal que eu gosto demais. Oi, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Vanessa. Eu também estou muito animada para falarmos sobre esse tema e estamos aqui hoje para conversar e compartilhar experiências e, quem sabe, fazer você perceber que esse tema pode ser algo mais leve e não tão difícil quanto algumas pessoas pensam. Cada programa nós temos uma tese para trabalhar aqui nesse papo gostoso que nós fazemos. E a tese de hoje é Disciplina, o fio que conecta metas ao sucesso. Vamos nessa? De pensar, de ler e conversar, né, assistir coisas sobre isso, eu percebi assim que a gente precisa melhorar isso, essa questão da disciplina, e sem esses 3 pilares que a gente já falou aqui agora, né, que vocês comentaram, e em especial o planejamento, a gente não vai conseguir chegar no objetivo, porque você também precisa dormir mais cedo. Sim. Aí se você ficar perdendo tempo assistindo série, não, você vai 9 dormir. horas tá todo mundo na cama lá em casa. Isso aí. 9 horas. Não dá pra acordar às 4h30. Só enquanto eu tô lembrando, mas te interrompendo rapidinho, o Cariani que fala isso, que a disciplina não é um estado mental, espiritual, não, ela é um padrão de comportamento. Sim. E assim, do mesmo jeito que você acorda, você vai pro banheiro, você vai tomar seu banho, você vai escovar seu dente, é automático. Exige decisão também, né? Exige um primeiro passo. Sim, depois que você então assim, aí as outras coisas todas precisam funcionar desse jeito. Isso. E aí, sabe o que eu fiz? A gente precisa contar também, né? Segunda-feira agora é meu dia de planejamento, de tudo. Peguei, falei, agora eu vou usar a agenda eletrônica. Falei, Ana Cristina, mandei a foto, porque a Ana Cristina, ela é uma pessoa muito organizada, eu considero ela uma pessoa organizada. Sim. Então ela coloca tudo no papel e vai dando check, né? Mas check, não, peraí, esse aqui joga pra depois, mas tá ali. E eu tinha essa dificuldade, não tenho mais, porque agora eu sou uma pessoa extremamente organizada, amém, né? Vai dar tudo certo. E assim, o que eu achei que funcionou? Colocar na agenda eletrônica, igual você já tá colocando. Já usa a doula, né? Que facilita muita coisa, lembra muita coisa. Mas assim, estruturar. Não, segunda-feira é dia de planejamento. Gente, não dá pra ficar sem agenda. É o dia que reúne a equipe, que organiza, que vê, que estrutura, que coloca a pendência. Não, hoje eu vou saber o que eu vou fazer durante a semana. Eu penso assim, nós estamos falando de planejamento, mas eu acho que não tem como existir um bom planejamento sem organização. Não existe. Não tem como. Assim, eu além de usar, vocês gostam muito das agendas, né? A Gisele tá adaptando com a agenda eletrônica, você usa também a agenda de papel, eu gosto muito do planner. Porque eu já as duas coisas, né? Também. Eu sou do papel, gente. Eu gosto disso aqui, eu adoro também. Mas a agenda eletrônica funciona muito bem também. Eu gosto das duas atreladas. É uma coisa híbrida. É um modelo híbrido. Millennials. O que acontece? A gente, no meu caso, o planner funciona muito bem, porque eu abro ele na segunda-feira, eu já tenho a semana ali mais ou menos organizada. Né? Você consegue visualizar. Sim. Tudo. Então, se tem audiência, já tá ali agendado. Se existe alguma reunião que já estava pré-agendada, ela já está ali. Né? Então, eu vejo a semana toda. Então, para mim, funciona muito bem. E outra coisa que eu tô gostando de fazer também é a avaliação das metas e o cumprimento das metas, isso é que importante. Nesse caso o planner já faz uma diferença. Então, assim, eu comecei, não tem muito tempo, a fazer essa verificação. Não, o que eu consegui atingir das minhas metas? Porque nós 3 fizemos quadro de metas no início do ano. Sim. Então, assim, a gente acaba... Às vezes eu paro de frente do meu quadro de metas do ano e fico pensando, nossa, o que eu posso fazer para atingir? Então, assim, eu tirei daquele quadro enorme que eu tô ali vendo eles 2 vezes ao dia, porque eu fico o dia inteiro fora de casa, passei pro planner aquelas metas e tô acompanhando essas metas diariamente. Todos os meses você vai cumprir todas? Não, mas eu tenho certeza que eu tô melhor do que ontem. Com certeza. É igual a questão da atividade física. Isso que você falou, de ter as metas e fazer esse acompanhamento periódico das metas, é muito importante até para renovar a motivação, né? Porque sim. A disciplina, ela não depende de motivação, quero deixar isso muito bem claro, mas é muito importante também a gente estar buscando sempre coisas que nos motivem a se manter disciplinados, né? Quem nunca começou uma semana
animada e no decorrer foi caindo. Então, se você não tiver disciplina pra E organização, né, Ana Cristina, também. Disciplina, né? E organização pra buscar isso, resgatar isso. Peraí, mesmo sem motivação, eu vou cumprir o que tá na minha agenda. Vou cumprir o que tá na minha programação, né? E aquele último livro que a gente leu no clube, Pra quem não sabe, nós temos um clube do livro também. Qualquer dia nós vamos trazer um dos livros que nós estamos lendo pra debater aqui com vocês. Debate. Psicologia financeira, ele fala sobre a questão dessa motivação, né? Se você não tiver um porquê e um pra quê, você vai se perder dentro dessa questão da motivação. E esse quadro de metas, quando a gente começa a trazer ele pro dia a dia, parece que a gente vai renovando esse porquê, esse pra quê e pra quem. E pra quem, né? Que todos nós temos. E aí, gente, nós falamos de planejamento e hoje nós estamos falando só de desenvolvimento pessoal, de disciplina pessoal e tudo, mas quando a gente fala de planejamento, estando nós três na mesma mesa, não tem como a gente falar um pouquinho da área que a gente atua, que é a área de contratações públicas, né, na nossa advocacia, como servidoras públicas, né, se vocês que nos seguem, que estão nos acompanhando, já devem ter ouvido isso no primeiro programa. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do planejamento nas contratações públicas, para quem, assim, sobre uma perspectiva não só de quem está dentro da administração pública, mas também de uma perspectiva do cidadão, para que ele entenda essa importância, né? Quem quer falar primeiro? Vai, Vanessa. Na verdade, assim, se o planejamento para nós, enquanto pessoas físicas, enquanto administradoras, só do nosso mundinho aqui, da nossa casa, da nossa família, é essencial. Para o serviço público, ela é imprescindível. Não existe, né? Não tem como a gente falar de administração pública, de serviço público, sem falar de planejamento. E a nova, que já não é tão nova mais, e a lei de licitações, é 1433, já tá ali com seus 3 anos. Finalzinho da primeira infância, quase. Já. Então, assim, trouxe esse planejamento como uma etapa obrigatória e não tem como nós fugirmos do planejamento. Dentro da administração pública, o planejamento é o primeiro pilar. Fundamental. Né? Isso. Gisele, a lei traz, né, a Lei 1433, ela traz alguns instrumentos para o planejamento. Fala um pouquinho deles pra gente, até pra pessoa que tá ouvindo e que não sabe, não é dessa área, não trabalha com isso. Fala um pouquinho desses, da importância, para que eles consigam também valorizar o trabalho que é feito interno, né? O seu trabalho que você faz também, porque chega para você ali já na fase na fase externa da contratação, mas fala um pouquinho pra gente. Eu acho assim que o planejamento é fundamental, né? É fundamental para a vida pessoal e para a administração pública, como a Vanessa disse, é mais importante ainda. E com a mudança da legislação, nem dá para falar mais a nova lei, né? Não. Antes não era tão claro, né? Existia, assim, né, Ana Cristina? Não é uma novidade, é uma exigência mais, como a gente diz... Expressa agora, né? E que realmente os tribunais têm pegado no pé, né? Sim. Disso, e eu acho que é muito importante. Então, hoje, para a administração pública se organizar, existe o plano de contratações anual, que é o planejamento de toda a estrutura administrativa do órgão, porque na administração a gente compra tudo. Sim. Compra tudo. Licita contrato, obra, serviços. Licita obra, licita o café, licita um papel higiênico. Não funciona. Sim. Não funciona. Porque senão, o que vai acontecer? Não, eu preciso fazer isso, mas eu não planejei, então vai ficar tudo de última hora. E o problema que eu vejo nem é ser de última hora e ser urgente, é não ser bem executado. Exatamente. Porque o princípio é a gente entregar um serviço público de qualidade. É garantia para a população mesmo, né? Sim, é o nosso dinheiro que está sendo gerido ali, né? E ele precisa ser gerido com responsabilidade, com organização, com planejamento e disciplina, tudo isso que nós falamos aqui. Sim, então eu não vejo assim, não é só pela questão do urgente que eu queria reforçar, é pela entrega mesmo da política pública. Para ser uma boa entrega. Para ser uma boa entrega. Então, para ser uma boa entrega, precisa ser planejado, precisa ser estudado e precisa de tempo, né? De organização. Até porque um dos princípios da administração pública é a eficiência, não
Sim. Não adianta contratar 10, fazer 10 contratos se a gente vai ter uma ineficiência nessa execução, né? Então a gente precisa atender também aos interesses da administração. Então a gente fica chata às vezes, né? Voltando para nossa realidade, de tanto falar do planejamento, né? Fica chata. Ah, não, mas vocês só falam de planejamento? E tem que ser, e falando do tanto que fala, ainda é necessário falar, né? Então, quando a gente contextualiza o planejamento do órgão público com o nosso, a gente vê, gente, na casa da gente não funciona nada se não tiver planejado. Não funciona. E assim, cada ação que qualquer administração pública, né, seja o seu município, a gente está em rede nacional, preciso dizer isso, nós alcançamos aqui o país inteiro, e cada ação pública do seu prefeito, do seu governador, seja um asfalto, seja uma iluminação pública, seja limpeza urbana, tudo isso não acontece, não flui do nada. Isso acontece a partir de uma contratação. E para que essa contratação seja boa, eficiente, como a Vanessa falou, traga um resultado bom, né? Seja o recurso público seja utilizado de forma responsável, precisa que a administração atue com muito planejamento e organização. Então, é importante demais que os agentes públicos envolvidos todos, não só os gestores, né, não só a alta governança, tenham isso em mente, tenham essa consciência, né? Gente, o outro ponto que eu ia levantar aqui, eu acho que até nós já falamos dele, que é a organização. Então, nós falamos aqui hoje de 4 pilares da disciplina. E o primeiro pilar que nós falamos foi autorresponsabilidade, depois nós falamos de mentalidade, e aí nós falamos também de planejamento, e agora, por fim, que nós já até comentamos um pouco, porque é muito atrelado, vem a organização. Porque sem ser organizado não há como ser disciplinado, né? Na verdade, eu penso que a organização, ela facilita a gente ser disciplinado. Fala pra gente aí, quem quer falar primeiro. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, a organização é colocar o planejamento em prática. Então, assim, quando a gente fala da motivação, você pode estar motivado, mas se você não tiver organização e planejamento, 2 dias sua motivação vai acabar e você não vai conseguir seguir. Então, o que é a organização? É realmente você pegar seu planejamento e colocar em prática. Se tiver planejado, se tiver organizado, igual a alimentação, né? Quando você tem alguma coisa disponível para comer que seja saudável, é mais fácil de você comer do que você pedir, no seu caso, o iFood, né? A gente do interior é um espetinho, é um x-salada, é um caldo. Um caldo, uma pizza. Então, assim, quando você se organiza e já deixa pronto, não vou pedir, não. Isso. Então, assim, eu acho que a organização é realmente você pegar o seu planejamento e colocar na prática. E além de facilitar, né? Porque você já vai deixar ali a comida certa, né? No exemplo que você trouxe, pronta para facilitar a sua disciplina na alimentação, eu acho que a organização também é importante para tirar os obstáculos, no sentido de por exemplo, uma coisa que eu já fiz, e hoje até que não tem tanta necessidade de fazer, mas assim, eu penso que na época me ajudava muito, por exemplo, eu quero ir para academia de manhã. Se eu deixar a roupa já organizada, o tênis ali prontinho, né, no jeito, eu vou ter menos objeções para quebrar na hora que vier a preguiça, na hora que eu acordar e vier a preguiça. Então, essa organização, ela facilita demais pra gente. Você já trabalha seu cérebro, né? Isso, olha, tá amanhã ali. A gente vai treinar, vai acordar, então já vou deixar o tênis, já vou deixar a roupa. Isso, e assim, às vezes também, por exemplo, ainda nesse exemplo do treino, se não vai dar pra eu ir de manhã por algum compromisso, ou que seja lá o que for, eu já deixo a roupinha dentro do carro, porque aí eu sei que a hora que eu tiver no caminho, eu dou um jeito. Eu fiz isso outro dia e deu super certo. Então, olha, é uma dica boa. E além disso, a questão do que a gente já falou, a questão do uso das listas, né? Sim, usar as listas. Seja, às vezes eu uso as listas do próprio aplicativo do celular. Às vezes eu uso, se eu não tiver com o planner. Então, assim, a gente precisa adaptar isso. Não tem como confiar só na mente. Não dá pra pensar, não, eu vou conseguir planejar, me organizar e lembrar de tudo. A gente esquece, é coisa demais. A gente vive uma rotina muito acelerada. Nossa, o GPT fez o meu planner assim, ó. Eu falei, GPT, eu acordo tal hora, preciso fazer isso, preciso incluir a leitura bíblica. Comecei, Vanessa, a leitura bíblica. Olha só. Incluir os áudios do livro dos livros do Sameraj.
incluir, gente, fez bonitinho. O que eu preciso fazer segunda, terça, quarta, deixei tudo organizado. Então, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas que facilitam isso, né? Então, assim, o ChatGPT a gente usa, assim, com muita frequência, né? A gente gosta muito e indica para todo mundo, né? Que use. Então, a gente precisa usar. Hoje a gente tá numa era, assim, de tecnologias avançadas e fáceis de usar e que otimizam o nosso tempo. E a gente tem essa necessidade constante, né? De otimizar o tempo. E vai agradar todo mundo. Agrada a agenda para quem tem papel, para quem gosta de papel, tecnologia para quem gosta de tecnologia. E vai ter gente que é do modo híbrido, como nós somos, né? Então, assim, a ferramenta tá aí. É só não pode ter desculpa, né, Vanessa? A gente não pode arrumar desculpa, gente. Sim, exatamente. E eu quero então perguntar para vocês: vocês se consideram disciplinadas? Gisele, primeiro, você se considera uma pessoa disciplinada? Me considero. Eu me considero disciplinada. Lógico que tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas quando eu me proponho, eu executo. Então, assim, eu me considero disciplinada. Muito bom. E você, Vanessa, você se considera disciplinada? Olha, eu ainda estou longe daquilo que eu gostaria de ser. Então, eu estou em evolução. Em constante evolução. Porque eu acho que... Eu não sei se a gente coloca um modelo ideal, né? E a gente, às vezes, coloca uma régua muito em cima. Mas eu acho que a ser disciplinado envolve todas as áreas da vida. Então, e você, Ana Cristina? E você? Curiosa. Eu não me considero naturalmente disciplinada. Eu não acho que eu sou naturalmente disciplinada. Eu acho que não faz parte da... que eu percebo, assim, que existem pessoas que, por natureza, já são, assim, bem metódicas, né? Até isso tem a ver com alguns temperamentos. Não vamos entrar nesse assunto, porque senão a gente vai longe. Mas eu acho que tem pessoas de alguns temperamentos, né? Assim, eu penso que a pessoa que é fleumática, ela tem ali uma tendência a ser mais disciplinada. Eu penso que o colérico também tem uma tendência natural a ser mais disciplinado. Eu sou sanguínea, né, na maior parte da minha composição. E eu tenho uma tendência a não ser disciplinada. Então, assim, eu tenho que me vigiar, me policiar o tempo todo. Se eu não ficar... sem agenda, gente, eu não sou nada. Sem agenda, eu não faço. Então, como eu já sei que eu tenho essa necessidade da agenda, de colocar tudo no papel para eu conseguir cumprir com todas as minhas tarefas, aí eu consigo ser disciplinada fazendo esse autopoliciamento, né? Essa autorresponsabilidade mesmo. Porque eu não sou não sou naturalmente disciplinada, mas eu sou muito responsável com as coisas que eu me proponho a fazer. Eu sou muito comprometida com as coisas que eu me proponho a fazer. Mas disciplinada, naturalmente, eu não sou, não. Então é um exercício, assim, diário. Eu tenho que lutar contra a minha própria natureza todos os dias para que eu consiga realmente fazer as minhas tarefas. Eu acho que a questão do temperamento também influencia demais. Porque uma coisa que parece natural com o colérico, ela é muito difícil de um fleumático executar. Muito. Então, assim, às vezes você acha... É até uma reflexão que o colérico, né? Eu me coloco nesse lugar, precisa fazer. Que você cobra do outro como se ele fosse você, né? Então, assim, às vezes uma coisa que é fácil pra mim, pra você vai ser difícil, pra Vanessa vai ser difícil, né? Isso, e vice-versa, né? Sim. Então, sobre essa questão da organização, mais algum comentário, meninas? Não, eu acho que, assim, uma prática para início de disciplina é escolher uma coisa, né? Igual a Vanessa falou, tem coisa que ela não se considera disciplinada. Mas do jeito que você faz uma coisa na sua vida, você faz todas. Exatamente. Você faz todas. Então, assim, se você se acha indisciplinado, eu acho que você tem que pegar uma coisa e falar, não, isso aqui agora eu vou executar fielmente. Então você, por favor, olhe para esta câmera agora e desafie o nosso público, nossos espectadores. Vou chamar todo mundo para ir treinar. Isso! Você é a melhor pessoa de nós três aqui para fazer esse desafio. O desafio é escolher uma área da vida. Pode deixar. Então a gente vai falar das áreas, né? Então, assim, vou te desafiar. Você que tá aí indisciplinado, empurrando tudo com a barriga, né, gente? Usando um português bem
bem chulo. Bem chulo não, bem popular, né? Porque a gente fala é assim mesmo. Empurrando com a barriga. Empurra com a barriga Levando as coxas. levando as coxas. Vai achando que não e se vitimizando. Sai daí, sai desse lugar. Ele não te pertence. Você pode executar coisa demais. Gente, a gente vê tanta gente com capacidade, com inteligência, com tempo disponível e procrastinando. Então, assim, sai daí. Se proponha. Escolha uma coisa para você começar a fazer de forma disciplinada, né? Escolha uma atividade física, então seja 20 minutos de caminhada, alguma coisa, não precisa ser nada difícil, porque se for difícil demais no início, vai travar. Mas siga o desafio da Gisele e depois vocês contam pra gente. Gente, tá chegando ao fim. Foi rápido, foi bom, né? Hoje foi tão leve, tá tema. chegando ao fim. Suas palavras finais para nós, Vanessa, sobre disciplina. Então, vamos dar o primeiro passo. Acredito que a gente, né, precisa dar esse passo e rumo a esse planejamento, a essa organização. E com isso nós vamos conquistar a disciplina. E nós precisamos mesmo buscar essa constância da disciplina para que a gente possa, de fato, alcançar o lugar que a gente almeja. Como quando a Gisele estava falando, olha, esse lugar aí de desânimo, ele não te pertence. Não. Então a gente precisa mesmo se cobrar. Não tem como a gente esperar sempre do outro essa cobrança. Olha, você não vai fazer uma atividade física, você não vai estudar, você não vai ler um livro. Não. Se proponha a fazer a sua melhor fase, a buscar a sua melhor fase e em todas as áreas, né? Fisicamente, espiritualmente. Eu tenho intelectualmente, né? Eu tenho o hábito, a Gisele tem o hábito da atividade física, eu tenho o hábito da leitura bíblica. Então, assim, são coisas que a gente se propõe a fazer e que a gente se dedica a isso e renuncia a muitas coisas, principalmente rede social. Sim. Que não é uma coisa que a gente consegue acompanhar constantemente a partir do momento que você se propõe. É uma distração, né? E atrapalha a gente em tudo. Muito grande. Gisele, suas palavras finais. As minhas palavras finais é que a disciplina ela é primordial. Eu acho que de tudo que eu já li, já estudei, que fala de desenvolvimento pessoal, se fosse para eu definir em uma palavra, essa palavra seria disciplina. A gente não faz nada, a gente não executa nada, você não consegue ser um bom filho, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom profissional, um bom ser humano se você não for disciplinado. É verdade. Então, assim, não tem como escapar. Se você quer ser melhor, você precisa ser disciplinado. Então, seja em qualquer área da sua vida, seja na parte financeira, seja na parte... Não tem. Se for para resumir, é a disciplina. Então, o que eu sugiro? Do jeito que você faz uma coisa, você faz as outras, escolhe uma então. Às vezes a pessoa não gosta de academia, mas gosta de esporte. Principalmente homem, né? Gosta de futebol. Então, assim, às vezes você não é da academia, não é da caminhada, tenta fazer um esporte. Isso. Vai caminhar na praça com seus filhos, pelo menos, né? Isso. É muito bom. E a leitura também. A leitura é um hábito que eu tô resgatando. Eu sempre gostei de ler, só que com casa, com trabalho, com 2 crianças, assim, o hábito da leitura não é que ele não faça parte da minha vida, ele sempre fez. Eu só tô me planejando melhor para retomar. E a leitura de livros a gente já faz, então agora eu me propus a ler a Bíblia toda. Então eu já comecei, já iniciei a leitura e se propõe. Então, para mim, o exercício já não é tão difícil, né? Uhum. Não que seja fácil, mas ele não é tão difícil. Então, quando começar, é outro ponto. Quando começar a ficar muito fácil, você se proponha. Se desafia novamente. Se desafia. Porque a gente precisa. Gente, coloca um desafio e todo mundo quer cumprir. Fala que é desafio, todo mundo quer cumprir. Uma coisa agora. As minhas palavras finais em relação a tudo que foi dito hoje, eu gostei muito do nosso papo hoje. Tudo isso que a Gisele falou, concordo muito. É isso mesmo, se desafie todos os dias, a cada dia se propõe a algo novo, fazer algo novo, né? Se for
for necessário, estabeleça pequenas recompensas para você. Isso é interessante para manter o ritmo, né? Manter a disciplina. Faça isso. Então, faça combinados com você mesmo e cumpra. É importante demais que a gente consiga ter disciplina, organização, planejamento, autorresponsabilidade e uma boa mentalidade em tudo que a gente faz. Gente, eu amei o nosso papo de hoje. Muito bom. Eu espero que você tenha gostado e tenha se inspirado com as nossas conversas, com as nossas dicas, e que você consiga, a partir de agora, olhar para a disciplina com um olhar mais leve, não penoso, né? E que você consiga, de fato, exercer a disciplina na sua vida para que você alcance, para que você transforme a disciplina em realização de sonhos e em realização de metas, dos seus planos. É isso que nós desejamos para vocês e até a próxima! Fala, empreendedora! O meu nome é Ana Carla, tenho 30 anos, sou formada em administração de empresas e empreendo no ramo da moda e da beleza feminina há mais de 10 anos. A jornada de uma empreendedora é feita de grandes desafios, mas também de grandes realizações. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui. O Brasil alcançou um número recorde de mulheres donas do seu próprio negócio. Nós, mulheres, representamos a maioria entre os empreendedores em potencial no país. Essa é a Nayara Bueno, empreende desde 2013 e há 3 anos ela investiu e fundou a franquia Shake and Roll. Meu nome é Sandra, eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2019 com uma unidade da Makeup 10 e hoje nós já temos 5 unidades em 2 estados diferentes. Em 2019, quando eu comecei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar a 5 unidades em 2 estados diferentes. É muito desafiador, né? Não dá pra gente negligenciar isso, mas vale muito a pena. A nossa história, assim como a sua, é marcada por muita força e resiliência. E é daqui, da região da 44, onde é o maior polo de moda feminina e que é palco para várias mulheres empreenderem, que eu te convido a embarcar nessa jornada comigo. A cada programa do Fala Empreendedora, nós vamos trazer histórias de outras mulheres que empreendem para te inspirar, te engajar e, claro, trocar muita experiência.